TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 16 de março, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: TVC Correio da Manhã recebe medalha mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Familiares realizam ato em memória às vítimas da tragédia em Petrópolis. Rio terá concertos beneficentes para desabrigados do município de Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Uma cerimônia com mais de 1.000 pessoas foi realizada na tarde da última terça-feira no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, para homenagear as vítimas da tragédia registrada em fevereiro em Petrópolis e que completou um mês. Houve ainda uma missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão e homenagens também a pessoas, militares e instituições que ajudaram a cidade de alguma forma em um momento de tanta dor. Entre elas, a TVC Correio da Manhã, que recebeu a medalha de mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Solidariedade, esperança e mais de 233 homenagens. Na última terça-feira, a tragédia que assolou a cidade de Petrópolis completou um mês. Para lembrar cada pessoa que perdeu a vida no maior desastre socioambiental já registrado no município, o bispo diocesano Dom Gregório Paixão celebrou uma missa nos jardins do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. O início da cerimônia foi conduzido pelo capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Wagner Toledo. Hoje, ao fazermos memória de todos que tombaram no desastre de 15 de fevereiro de 2022, expressamos não só nossa dor e saudade, mas acima de tudo, a nossa confiança em Jesus. 4 pessoas ainda estão desaparecidas e as famílias aguardam por uma resposta. Durante a cerimônia, foi lida uma nota de pesar do Comando Geral do Corpo de Bombeiros após a realização do hino do Soldado de Fogo. O toque de silêncio foi replicado por todos os quartéis do estado ao mesmo tempo, em sinal de condolência às 233 vítimas fatais confirmadas e seus familiares. Nesses 30 dias de operação de resgate em Petrópolis, testemunhamos o estado todo se aproximando por uma virtude que é muito marcante na vida de um bombeiro militar: o espírito de corpo. O sentimento que traduz essa característica tem base na confiança indelével naqueles que, ao nosso lado, estão impregnados de amor pelo mesmo ideal. Foi com essa certeza que convoquei os bombeiros militares de vários quartéis e com essa mesma certeza tratei com o senhor governador as primeiras informações. Em entrevista exclusiva à TV Correio da Manhã, o governador Cláudio Castro falou sobre todo o esforço e empenho prestado pelo estado do Rio de Janeiro para ajudar Petrópolis e as vítimas. No dia seguinte à tragédia, já contava com mais de 200 máquinas e funcionários do estado trabalhando em busca de sobreviventes. Apesar das dificuldades para ter acesso aos locais mais afetados, 24 pessoas foram resgatadas com vida. A minha decisão de ir foi uma foto do secretário Matheus Quintal. O secretário Matheus Quintal manda uma foto para a gente de como era e de como tinha ficado. E aquilo chocou a todos. Não há como você ver uma foto de um lugar que tinha um monte de casa e ver o outro que era um clarão e não se emocionar com uma situação daquela. E eu decidi, então, acabar com o governo presente ali que a gente estava. Eu tinha um fórum com todos os prefeitos da região, estavam todos lá me esperando. E eu fui ao microfone, pedi desculpa, mas encerrei o evento ali, que eu estava indo para Petrópolis na hora.
e carreguei o secretário Max comigo para que ele pudesse rapidamente, então, começar a chamar os outros secretários de maquinário e tudo tal, e deu certo. Além de expressar o sentimento de pesar pelas mortes, Cláudio Castro destacou ainda a importância das verbas que foram destinadas a Petrópolis. Nós realmente acertamos na ideia de um comitê das chuvas e um comitê que preparasse para caso uma tragédia, caso uma catástrofe. Fizemos um contrato guarda-chuva grande, que foi esse que as pessoas falam, era 700 milhões, só gastou 300. Não, é um contrato guarda-chuva para que a gente não faça compras emergenciais. Então você só vai gastando conforme ele vai acontecendo. Então fizemos contratos grandes para que tivéssemos o mínimo de gastos emergenciais possíveis. E fizemos também um trabalho de parceria com a prefeitura, que durante um tempo funcionou bem. Depois tem as dificuldades naturais, até pela questão política, que em alguma hora acabou chegando. Não dá para você falar em sucesso de uma operação que mais de 200 pessoas perderam a vida. Mas o sucesso na operação de resgate, eu não tenho dúvida que a gente pode não celebrar, mas ter a certeza que nós fizemos o correto. Durante o evento, diversas autoridades, instituições militares e civis foram homenageadas pela atuação durante as fortes chuvas em Petrópolis. Entre elas, a TV Correio da Manhã. Foram entregues as medalhas de Mérito Avante Bombeiro e Mérito da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro após a celebração da missa. Nós que estivemos lá, que subimos lá no primeiro dia, cada vida daquela que a gente viu, aquele corpo que a gente viu sem vida passar por nós ainda, será uma cicatriz na nossa alma. Mas ver cada pessoa atendida será a certeza do dever cumprido. Alexandro Conde, de 42 anos, também compareceu ao evento e representou as famílias que perderam parentes na tragédia. O estampador morava no Morro da Oficina e havia saído da estamparia onde trabalhava minutos antes do grande deslizamento, que destruiu dezenas de imóveis e deixou centenas de mortos. Entre as vítimas fatais estavam o irmão de Alex, Ivan, de 34 anos, o filho Kaique, de apenas 18 anos, e o amigo de infância Tiago, de 35 anos. O meu maior bem eu perdi, que era meu filho. Minha casa não caiu, minha casa ficou em pé. Mas aí meu filho, eu volto lá, tristeza, planos que a gente tinha. Eu tinha um plano agora para esse mês de abril, que eu estava preparando para dar um carro para ele, que a gente já tinha combinado. Aí depois do carro, igual eu falei, a gente já ia se preparar para comprar uma casa fora dali. Eu já me sentia bem ali há bastante tempo. A gente via nessa conversa, já me sinto mais bem aqui, sou doido para sair daqui. Eu uma conversa que eu já vinha tendo alguns anos atrás. Mas não deu tempo, infelizmente, não deu tempo. A saudade é a presença da ausência. Esta foi uma das falas do bispo diocesano Dom Gregório Paixão, que sensibilizou todos que estavam presentes. Ainda de acordo com ele, o momento agora é de solidariedade e união, para que seja possível transformar o cenário atual de Petrópolis. Que a nossa memória esteja sempre alerta. Não podemos esquecer o trabalho que precisamos desenvolver em favor de todos, e principalmente daqueles que perderam tudo. Então, essa palavra que eu digo, e ao mesmo tempo dizendo que não apenas eu, mas também uma multidão de pessoas estamos à disposição da população para fazer o melhor possível. Se não pudermos fazer muito, pelo menos podemos oferecer o ombro para que os outros chorem, e também pediremos o ombro no momento necessário para chorarmos as perdas de tantas pessoas e as dificuldades que enfrentamos, mas que sairemos vencedores, eu tenho certeza. A cidade ainda conta com 55 bombeiros atuando nas áreas onde houve o registro de pessoas soterradas. Eles têm feito vistorias também nos rios Palatinato, Quitandinha e Piabanha. E ainda falando sobre essa situação difícil que Petrópolis enfrenta, também na terça-feira, as 233 vítimas da tragédia foram homenageadas por meio de atos realizados na cidade. Na Câmara Municipal foram erguidas cruzes representando todos os que perderam a vida. Lágrimas, dor e lembranças. Estas foram as palavras que marcaram o ato realizado nesta terça-feira na Praça da Águia, em memória às vítimas da tragédia que assolou Petrópolis em fevereiro. A homenagem foi organizada pelos próprios familiares dos vitimados, que participaram com depoimentos sobre os momentos de terror vivido durante a enxurrada. No momento em que ele, dentro daquele ônibus, deixou, tendo a oportunidade de sair,
deixou outras pessoas irem no lugar dele, dizendo que ele era madrinho e que ia sair depois. Então, o que ele fez, para mim, é um exemplo de um verdadeiro amor e o que nós temos que ter um com os outros. O Leandro é o pai do Gabriel, que estava em um dos ônibus carregados pela enxurrada. O corpo do jovem foi encontrado 9 dias depois das chuvas. Eu já digo para ele todos os dias que eu amo, sempre amei e sempre amarei. Meu filho vai estar comigo sempre. Eu ainda não tipo assim, não caiu a ficha ainda assim que ele não está comigo, porque eu sinto ele do meu lado ainda. Então, para mim o Gabriel está comigo ainda, o Gabriel está vivo ainda comigo. Na minha cabeça, no meu consciente, subconsciente, no meu coração, o Gabriel está do meu lado ainda, está me acompanhando todos os dias. As pessoas que vieram no ato em memória às vítimas da tragédia aqui na Praça da Águia vestiram a roupa branca. A cor foi escolhida pelos familiares como uma forma de amenizar este momento tão difícil. 233 cruzes foram colocadas na grama, representando o número de vítimas. A Jussara Aparecida é uma sobrevivente. Ela ficou soterrada junto com a família. 2 dos 4 filhos dela foram encontrados sem vida 9 dias depois. A Júlia, de 18 anos, e o Anthony, de 2 anos. Minha filha era linda e eu tive que fazer o enterro dela de caixão fechado. Porque quando acharam ela já estava entrando em decomposição. Meu coração era 100% por eles. Hoje está 20%. E o que está me dando força para continuar é a Rafaela e o Miguel, minha mãe, que é uma senhora de 62 anos. Então, meu irmão, que também está me dando muita força. Meu sobrinho, que sobreviveu também. Então, é por eles que eu estou aqui em pé ainda. Voluntários que ajudaram nas buscas pelas vítimas prestaram solidariedade ao participarem do ato. A gente via pais, mães chorando, um pai te abraçar e te pedir, cara, eu estou contando contigo para mim poder encontrar meu filho, eu estou contando contigo para encontrar meu tio. Então a gente está nessa busca incessante. Então enquanto continuar isso, enquanto tiver no meu alcance eu poder fazer para ajudar essas pessoas, eu vou continuar ajudando. Há um mês, os familiares dos desaparecidos sofrem com a angústia de não obterem respostas. Para quebrar este silêncio, 233 palmas encerraram o ato. A Fundação Nacional de Artes, a Funarte, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro realizam hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no Teatro Dulcina, na capital fluminense, o Concerto por Petrópolis, cuja renda será revertida para as famílias desabrigadas pelos deslizamentos de 15 de fevereiro. A iniciativa faz parte do programa Arte de Toda a Gente. Os ingressos têm preços populares de R$ 20 inteira e R$ 10 a meia e podem ser adquiridos pela internet. O concerto será repetido no dia 19 deste mês, também às 7 horas da noite, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, situada na Rua Monte Caseiros, em Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Após a análise do Comitê Científico, a Prefeitura de Petrópolis flexibiliza o uso de máscaras na cidade. Todas as unidades de saúde de Teresópolis oferecerão vacinas contra a Covid-19 para a população adulta. Petrópolis completa 179 anos nesta quarta-feira. Inscrições para o projeto Qualifica Mulher serão abertas em abril. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui.
tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a LERJ mais perto de você. Hoje é aniversário de Petrópolis. A cidade completa 179 anos de uma história que marca o Brasil. Mas hoje, infelizmente, o município ainda está de luto. Petrópolis completa 179 anos nesta quarta-feira. A cidade da história do Brasil. A fundação está diretamente ligada ao imperador Dom Pedro I e ao Padre Correia. Desde que o imperador visitou a fazenda do padre, de passagem pelo Caminho do Ouro, que o levaria às Minas Gerais, ficou encantado com as terras e com o clima da serra. Então, se tornou seu desejo adquirir a propriedade para uso próprio. Pelo seu nome, a cidade de Pedro se tornou a cidade imperial. Com a morte de Dom Pedro I, seu filho, Dom Pedro II, herdou essas terras. E foi exatamente no dia 16 de março de 1843 que o imperador, na época com 18 anos, assinou o decreto que dava responsabilidade ao engenheiro Júlio Frederico Queller para a construção da cidade. Entre as exigências estava a construção do Palácio Imperial, conhecido hoje como Museu Imperial. Mas hoje a história não tem um final feliz. A cidade, que traz tanta importância histórica para o Brasil, está em luto há um mês. A tragédia que assolou Petrópolis no dia 15 de fevereiro levou 233 testemunhas do que construímos desde a chegada da família imperial. Todo dia 16 de março, a Prefeitura de Petrópolis depõe uma coroa de flores no monumento em homenagem a Júlio Frederico Queller, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara. Em especial, neste ano, um mês após a tragédia que assolou a cidade, uma coroa de flores também foi exposta no monumento em homenagem a Dom Pedro II e no obelisco em respeito às vítimas das chuvas. Em razão do luto e em respeito às vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro, a Prefeitura não vai promover nenhuma atividade referente aos 179 anos da cidade. Passado um mês, Petrópolis não está em clima de comemoração. É um sentimento meio confuso, né, que a gente está passando aí na cidade, né? Depois dessa tragédia toda, eu acho que não tem nem muito o que comemorar, né? Eu acho que temos que se unir e se preparar para o que deve ir também, com muita coisa para acontecer. E vamos à frente, Petrópolis merece. Muita tristeza ainda, muita destruição, entendeu? Muitas ruas para ser limpa ainda. Não dá para comemorar muito ainda não. Petrópolis tem marcas espalhadas por todo o Brasil. Uma cidade da família, com memórias construídas por pessoas que seguem escrevendo a história não só deste município, mas de todo o país. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura Municipal de Teresópolis vai oferecer vacinas contra a Covid-19 para a população adulta em todas as unidades de saúde da cidade e interior. O imunizante vai passar a ser oferecido junto às vacinas de rotina. Desta forma, não haverá mais um dia específico conforme o calendário de vacinação Covid-19 para que a população adulta receba a primeira, segunda ou demais doses do imunizante. Agora, a gente continua falando sobre Covid-19. Após análise técnica do Comitê Científico, a Prefeitura de Petrópolis flexibilizou o uso de máscaras em ambientes externos. A decisão foi tomada com base na ocupação de leitos e da taxa de transmissão. Após a avaliação do Comitê Científico de Petrópolis, o uso de máscaras não será obrigatório em espaços abertos no município. A medida foi tomada com base no número de ocupação de leitos clínicos da cidade, que atualmente está em 5%, e no panorama da vacinação, que atingiu 97% do público acima dos 12 anos. A medida divide opiniões. A gente acha que ainda é o momento de aguardar, né? O vírus não é brincadeira, então é melhor a gente se prevenir do que remediar. Eu acho que a partir de agora dá para ficar mais tranquilo. E também tem que analisar a questão fática, né? Mesmo com o uso obrigatório de máscara, as pessoas já não estavam usando a máscara, né? E uma quantidade enorme de pessoas já imunizadas. Eu acredito que essa medida veio uma boa hora. Alguns apoiam a medida, mas permanecem utilizando a máscara. Eu acho válido, né? Eu acho super válido por conta de toda a diminuição do número de casos, tanto em Petrópolis quanto no Brasil, né? Mas no momento ainda espero aguardar um pouquinho, vou ser um pouco respaldado, um pouquinho mais devagar enquanto isso. Podemos realmente flexibilizar, já que num ambiente como este, na rua,
né? Você está a uma certa distância das pessoas e não tem tanta aglomeração assim. Se tiver, acho que você deve continuar usando. Em restaurantes, lugares fechados e tal, acho que você deve usar sim. Desde o dia 28 de abril de 2020, foi determinado o uso de máscaras em todo o território municipal. De lá para cá, são 681 dias com o uso obrigatório das máscaras. No entanto, com a flexibilização anunciada ontem pela Prefeitura de Petrópolis, o uso das máscaras em locais abertos não será mais obrigatório. No entanto, em locais fechados, o uso permanece necessário. Os leitos de UTI estão zerados na cidade. 3 pessoas estão internadas em leitos clínicos. Cerca de 122 mil petropolitanos tomaram a dose de reforço. O Lucas é um dos que ainda não receberam a 3ª dose do imunizante e prefere continuar usando a máscara. Eu acho um perigo danado, porque nem dá para saber se todo mundo é vacinado direito e as 3ª doses ainda estão sendo aplicadas no pessoal. Então, enquanto não está tudo regularizado, eu prefiro manter. Apesar da flexibilização, pessoas com sintomas respiratórios devem permanecer com um acessório de proteção. O uso de máscaras também permanece obrigatório no transporte público. A Prefeitura informou que vai continuar analisando o cenário epidemiológico da cidade e seguindo as orientações da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Continua obrigatório o uso de máscara em locais fechados, transporte público, unidades de saúde e escolas. Continuaremos a revisar sempre que necessário os nossos protocolos sanitários. No dia 6 de abril, a Prefeitura de Nova Friburgo vai realizar a inscrição para o curso Qualifica Mulher durante a ação do ônibus Lilás, na Praça Demerval Barbosa Moreira, das 10 horas da manhã às 3 da tarde. O projeto visa formar uma rede de parcerias com o Poder Público Federal, Estadual, Distrital e Municipal, entidades e instituições privadas para fomentar ações de qualificação profissional, trabalho e empreendedorismo para a geração de emprego e renda para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Serão atendidas prioritariamente mulheres que possuam renda mensal de até um salário mínimo e meio, que estejam cursando ou tenham concluído os ensinos fundamental e médio ou que não tenham escolaridade. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura formaliza ofício da PAC das Encostas à Caixa Econômica Federal e ao Governo do Estado. Procon de Nova Friburgo fiscaliza óticas e 10 são notificadas por descumprirem legislação oferecendo exame de vista. Cinema tem movimentação intensa neste feriado em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Após uma solicitação da Procuradoria do Município e da Vigilância Sanitária, o Procon de Nova Friburgo realizou em 5 dias uma série de vistorias em óticas no centro, Olaria e no distrito de Conselheiro Paulino. Dos 27 estabelecimentos visitados, 10 foram notificados por oferecerem a realização de exame de vista utilizando aparelhos e indicando oftalmologistas, o que é vedado por lei. Agora a gente muda de assunto e fala sobre entretenimento. A rede Cinemax ofereceu hoje ingressos no valor de R$1 para comemorar o aniversário de Petrópolis. E a movimentação foi intensa na fila. Olha só. Para comemorar os 179 anos de Petrópolis, a rede Cinemax ofereceu nesta quarta-feira ingressos a R$1 para os filmes que estão em cartaz. Para terem direito ao benefício, precisaram levar 1 quilo de alimento não perecível. Tudo que foi arrecadado vai ser destinado para a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, que auxilia pacientes em tratamento de câncer e seus familiares.
Com o valor do cinema a preço simbólico, muitas pessoas aproveitaram a oportunidade para assistirem o filme preferido. Vou assistir o Batman. Muita gente. Eu trouxe aquela promoção de R$1, né? Que tem que levar 1 quilo de alimento fubá. Promoção, ninguém imaginou que ia ter essa fila toda, né? Mas a gente entra, né? O que a gente não faz pelo Batman? Tem que aproveitar a oportunidade. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Tem que aproveitar, né? O Batman. Geral tá falando que é bom, vou assistir. Desde que o cinema abriu nesta quarta-feira, a fila está assim. As pessoas aproveitaram um momento de lazer neste feriado de aniversário de Petrópolis para assistir os lançamentos. E claro, com 1 quilo de alimento em mãos para garantir o desconto. Tô com 2 quilos de farinha, vou pegar pro meu irmão também. Tu tem que ajudar para uma doação. Já doa e aproveita o filme. A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis informou que a partir da próxima segunda-feira, o Departamento de Vigilância Sanitária estará funcionando no posto de saúde da Várzea, no centro da cidade. O endereço temporário é na Rua José Augusto da Costa, sem número. A população também pode entrar em contato com o setor por meio do número 024 3642 2657 pelo ramal 210. Agora a gente muda de assunto e volta lá para Petrópolis. Na última terça-feira, a Prefeitura da cidade formalizou o ofício do PAC das encostas ao Governo do Estado e à Caixa Econômica Federal. As obras iniciadas em 2014 ainda não foram concluídas. A Prefeitura de Petrópolis enviou na última terça-feira o ofício do PAC das encostas à Caixa Econômica Federal e ao Governo do Estado. O PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, contempla 14 obras de contenção em Petrópolis e tem o objetivo de retirar a população de locais de grande risco de deslizamento e recomposição ambiental das áreas desocupadas. Na reunião, ficou estipulado que a Caixa Econômica Federal vai realizar vistorias nas 14 obras que, desde 2014, não foram concluídas. A responsabilidade pelas intervenções foi repassada ao Governo do Estado no dia 1º de março, já que o governo municipal não teria orçamento suficiente para arcar com os custos. O PAC Encostas teve apenas 45% das obras iniciadas, ou seja, apenas 6 e dessas 2 estão com 95% das intervenções concluídas. Foram 3 chamamentos públicos realizados pela Prefeitura até 2019. No entanto, não deram prosseguimento. Eu determinei que a gente não saia de lá, que não tire as máquinas enquanto a vida não voltar ao normal. Nós vamos começar agora, até o fim do primeiro semestre, a construção das 350 casas da outra tragédia. Então, você vê, 11 anos depois, agora o governo em si, não é o Cláudio Castro, mas o governo em si, começa a entregar o que já era para ter sido entregue há muito tempo. Cerca de 75 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal por meio do Ministério das Cidades para o início das obras, com prazo de 6 meses, mas que já se estendem por 8 anos. O plano de contingência de chuvas continua. O programa Limpa Rio, só ano passado, foram mais de 200 milhões de reais em desassoreamento, limpeza, macrodrenagem, o que fez com que a gente evitasse muitas crises. Não dá para mensurar o quanto de vida a gente salvou, porque muito rio não encheu e muita gente não morreu por causa desse trabalho. Foram mais de 32 municípios que tiveram e quase 100 milhões de reais gastos em contenção de encostas para esse ano. Se eu não me engano, são mais 150 milhões em contenção. Na terça-feira, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios esteve presente na capacitação do ICMS Ecológico, realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o INEA. A atividade ocorreu em Pati do Alferes e contou com a participação dos municípios da região sul-fluminense. O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que aquelas que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados pelos estados. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC
A TV do Correio da Manhã.